Olá meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo. Deixa eu arrumar aqui. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a lição 16, mas antes de falar eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Nós temos percebido que algumas pessoas não têm acessado as lições, não têm acessado os vídeos, né? A gente tem a preocupação de passar para vocês e de ensinar para vocês aquilo que está na palavra, que vai além da escola dominical, que vai além dos cultos. Então, eu quero aqui ressaltar a importância, né, dos estudos, mesmo que você não consiga ver todos os vídeos, mas que consiga ler, né, as devocionais. A gente tem falado aí sobre assuntos que são talvez básicos, né, mas que são muito importantes para a nossa caminhada cristã. Então, não desanimem, não desistam, né? A gente tem vivido dias muito difíceis. A gente estava compartilhando essa semana no grupo das discipuladoras, ali as nossas mazelas, né? As nossas coisas, e a gente tem visto que todas nós estamos passando por momentos de luta, de aflição, né? Cada uma numa área diferente, enfim. Mas isso não determina quem nós somos e não determina quem nosso Deus é. Deus continua sendo imutável, Deus continua sendo perfeito, Deus continua sendo fiel. E eu acho que uma das dificuldades maiores que a gente tem é permanecer fiel na dificuldade, né? Então, assim, não parem de orar, não parem de adorar, não parem de buscar. Se não dá para você ler um capítulo inteiro da Bíblia hoje, leia um versículo, né? Tem ali os aplicativos que podem auxiliar, né? Eu tenho lido no aplicativo da Bíblia, né? Que é o aplicativo que o pastor Tavares compartilhou conosco. Eu não estou fazendo a leitura anual da Bíblia, mas eu sempre, todos os dias eu abro de manhã ou na hora do almoço para ler o versículo que está em destaque, porque eu preciso me alimentar. Eu quero me alimentar, eu quero Deus, eu quero as coisas de Deus. Então, se eu não consigo ler um capítulo, pelo menos um versículo, eu tenho como propósito. Então, faça isso também em relação às lições que nós temos passado para vocês, tá bom, meninas? A lição de hoje, ela vai falar, o primeiro texto base que está lá, Tiago 1, dos versículos 22 a 25, que vai falar sobre a prática da palavra. Né? A gente entrou na parte 2 dos estudos e a gente entrou na questão da Bíblia, do que é a Bíblia, qual é a importância, né? A questão da prática. E, gente, eu acho que esse texto ele é autoexplicativo. Não se tem muito o que explanar a respeito dele. Mas eu vou dizer para você algo que eu sempre falo para os meus alunos. Eu não consigo aprender algo novo se eu não pratico. Eu posso ficar vendo as pessoas fazendo e a hora que eu for fazer eu não consigo fazer. E achar que eu sei fazer e não consigo fazer. E em matemática, principalmente. Para quem não sabe, eu sou professora de matemática também. Então, o que acontece? Eu tenho normalmente 4, como eu dou aula no ensino médio, eu tenho 4 aulas semanais com eles, na primeira e na segunda série do ensino médio. E o que eu faço? Eu pego uma aula e meia para explicar tudo que eu preciso naquela semana, fórmula, aplicação, desenho, faço um resumão na lousa e deixo 2 aulas só para exercício. E nessas 2 aulas de exercício, eles tiram dúvida, eles sentam do meu lado, a gente conversa, às vezes a gente faz um grupo, né? Eu sento junto com eles, eu tenho esse costume. Trazendo isso para nossa vida espiritual. Para mim, não tem separação entre vida secular e espiritual, né? Para mim, a vida espiritual, para mim, ela é 24 horas e eu quero e desejo que isso seja para você também. Em que sentido? Eu anseio por Deus, eu penso em Deus, eu falo com Deus praticamente o dia todo. Como? Aqui, né? Não é no meio da aula que eu paro para cair no manto, né? Mas eu tenho esse pensamento voltado ao Senhor, porque eu sou apaixonada por Jesus. Mesmo quando eu tô ali na escola e tal, então eles me perguntam muitas coisas, né, sobre a Bíblia e tal, e eu vou compartilhando com eles. Então, assim, eu tenho esse costume de sentar com eles para tirar as dúvidas. Eu tenho esse privilégio porque as minhas salas são pequenas.
A minha sala maior tem 10 alunos e a menor tem 6 ou 7. Então eu consigo sentar com eles. Às vezes eu sento, se precisar eu sento no chão, a gente tira a dúvida. E eu sempre falo isso para eles, que não há como aprender algo, fixar algo, se eu não praticar. E quando o Tiago traz essa palavra a respeito da prática, ele diz assim, lá no versículo 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece da sua aparência. Né? Então, assim, a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos corrige. Então, quando a gente olha para o espelho, né, eu falo por mim, quando eu olho no espelho, eu olho assim de pertinho, eu já começo a ver, né, os cravinhos, e eu já quero tirar, enfim, né? E aí, se eu olho para o espelho e não consigo me enxergar, como que eu quero enxergar o outro? A gente tem falado muito sobre isso, né? A palavra, ela é para correção também, é uma palavra de amor, uma palavra de esperança, tudo isso, mas é uma palavra de correção. E quando eu pratico a palavra, à medida que eu vou praticando aquilo que está na palavra, a palavra vai fixando em mim e aquilo que é ruim vai saindo à medida que eu vou praticando. Eu vou praticando. Ah, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar de novo. E eu vou tentando, e eu tô com a palavra ali, né? Por exemplo, quando a palavra diz assim, foi algo que o Senhor falou semana passada muito forte comigo. O Senhor diz assim, para a gente demorar, a gente ser tardio em se irar, ser tardio em ficar bravo. E houve uma situação X que eu fiquei sabendo de uma situação e eu não sabia da situação por completo e eu fiquei muito brava e depois, gente, eu fiquei morrendo de vergonha, porque quando eu soube a situação completa, eu falei, gente, eu fiz papel de idiota, porque eu fiquei brava e não tinha necessidade de eu ficar brava, porque a história não era do jeito que eu achava que era. E aí o Senhor trouxe esse versículo à minha memória, né? Érica, não tenha pressa em ficar brava, não tenha pressa em tomar partido de A, B ou C. Você tem que ter um espírito manso. E é uma luta, meninas, que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito... Para quem me conhece de perto, sabe que eu sou muito assim, né? Pá! E é uma coisa que o Senhor está tratando em mim. Né? Eu tô passando pelo deserto nesse sentido, porque o Senhor está tratando comigo. E quando o Senhor me curar disso, Ele vai curar outra coisa, enfim. Então, assim, só que na hora, como que o Senhor me corrigiu? Com a palavra. Eu sabia o versículo, eu só não sabia onde estava. Eu sabia o versículo, porque minha memória é ótima. Aí eu fui pesquisar, achei onde estava e falei, realmente, Senhor, me perdoe. Então, é uma luta constante, para quê? Para que eu não já chegue brigando, já chegue discutindo. Já fui muito pior, gente, muito, muito pior. Já fui muito briguenta, já fui, enfim. Então, o Senhor, tô pedindo sempre a Deus sabedoria. E isso cada vez mais se torna real na minha vida, por quê? Porque eu quero praticar, eu falo para Deus, Senhor, eu quero praticar a tua palavra. E quando eu pratico a palavra, eu fixo a palavra. Isso é didática, né? Isso é um recurso para que os alunos aprendam algo, eles têm que praticar. Né? A gente defende muito isso. E com a palavra de Deus não é diferente. E a palavra de Deus, ela serve como um espelho. Porque quando eu olho para a palavra de Deus me confronta. Às vezes a gente usa a palavra de Deus para criticar e apontar o erro do outro, mas a gente não consegue usar a palavra para mudar a nós mesmos. Nós estamos agindo como hipócritas. Né? A palavra, o Senhor Jesus, ele fala assim, você não é capaz de olhar o que está aí, a trave que está no teu olho e você está querendo olhar o irmãozinho de lá. Não significa que a gente não possa ajudar uns aos outros na correção, não é isso que eu estou dizendo. Mas em algum momento eu já comentei. Se eu fumo, como eu vou dizer para você não fumar? Entende? Então, a palavra, ela me confronta. Quando a gente vai pregar, quando a gente vai fazer um vídeo, quando a gente vai aconselhar, a palavra nos confronta primeiro para correção pessoal, para que depois a gente possa passar para vocês.
e compartilhar com vocês que a correção, ela tem alguns momentos. Então, algumas coisas a gente corrige na hora e tem coisas que é um processo de santificação. A gente também já falou sobre isso. E esse processo de santificação, ele é consolidado como? Com a palavra. E Paulo, ele diz assim, não que eu tenha chegado onde eu queria chegar, mas eu deixo para trás as coisas que já passaram e prossigo para o alvo. Então, ontem eu fui uma pessoa pior do que hoje. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Então, a gente precisa ter sempre esse equilíbrio. No dia que eu preguei, eu falei sobre isso. Não há graça barata, mas também não há a justiça do cajado, que Deus vai pegar o cajado e vai bater na nossa cabeça. Mas ele quer o quê? Que a palavra corrija, que a palavra confronte. E, para terminar, quando a gente entende que Deus é nosso Pai, Ele não é nosso chefe, Ele não é só Senhor, Ele não é só Salvador. Não estou desmerecendo essas posições, mas não é somente. Ele é nosso Pai. Então, quando a gente olha para a figura de um Pai que a gente quer ter um Pai que nos abrace, que nos compreenda, mas que também nos corrija. Porque quando a gente está errado, o nosso pai ou a nossa mãe, ou você que é pai e mãe, a gente corrige os nossos filhos por amor a eles. E Deus faz o mesmo. Então, meninas, a palavra é uma expressão de amor do Senhor para nós, de esperança, de retorno, de arrebatamento, de tudo isso. Mas é uma palavra também de conserto. E quanto mais eu pratico, mais eu consigo memorizar e mais isso vai fazendo sentido dentro de mim. E quando a palavra faz sentido dentro de mim, obedecer não é mais uma coisa pesada, é uma coisa prazerosa, porque eu obedeço, porque eu sei que aquilo faz sentido para o Senhor, porque aquele é o melhor de Deus para nós. Tá bom, meninas? Leiam o estudo, qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom? Esse domingo nós temos Santa Ceia, no período da manhã e no período da noite. Fiquem bem, que Deus as abençoe, que haja saúde sobre os lares, sobre a vida de vocês, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. E ainda que os joelhos estejam fraquejando, não desistam, porque quem desistir não terá a coroa. Então, mesmo capengando, vamos firme. Tá bom, meninas? Beijo, fiquem bem.